o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode decidir hoje se aceita as explicações da defesa de Jair Bolsonaro sobre o descumprimento de medidas cautelares. O repórter Pedro Nascimento está em frente à residência do ex-presidente em Brasília e tem mais informações. Pedro, os advogados atenderam à intimação do ministro e alegaram que Bolsonaro não descumpriu as restrições. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia para você, Aline. Bom dia, Eustáquio. Bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Como você bem disse, eu estou aqui neste momento na região do Jardim Botânico, em Brasília, bem em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. E assim como eu também, movimentação muito grande de repórteres por aqui, já desde as primeiras horas da madrugada, porque há uma expectativa com relação ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai ser decidido pelo ministro Alexandre de Moraes nessa quarta-feira. Bom, a gente lembra, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes, como você disse, ontem na verdade o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua defesa, registrou no STF essa resposta às medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que alegou um descumprimento quando o Bolsonaro esteve na Câmara dos Deputados e exibiu na frente de todo mundo a sua tornozeleira. Ele que tem entre as medidas restritivas a proibição de acesso às redes sociais e também de utilizar as redes sociais e, de certa forma, isso também vale para terceiros, ou seja, se uma pessoa filmar Jair Bolsonaro ou pegar alguma entrevista de Jair Bolsonaro e colocar na internet, isso também pode pesar contra a sua defesa. E aí é o ponto que há uma discordância em relação à defesa de Jair Bolsonaro e o que determina o ministro Alexandre de Moraes. Porque ontem a defesa registrou essa resposta que foi pedida pelo ministro e disse que ele não postou nenhum conteúdo, não pediu que outras pessoas o fizessem, e a defesa também argumenta que não sabia que entrevistas poderiam ser consideradas um descumprimento da ordem, já que a decisão anterior não especificava justamente esse ponto, né? Os advogados pediram, inclusive, que Moraes esclareça os limites exatos da proibição sobre as redes sociais. E por que Bolsonaro está com essas proibições, está com essas restrições? Porque ele está incluído no inquérito, do qual o principal investigado é o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele que está nos Estados Unidos e que é acusado não, né? Ele está sendo, na verdade, investigado por tentar articular manobras e tentar articular sanções contra o Brasil, contra instituições brasileiras e também contra autoridades brasileiras. Tanto que a gente teve essa questão do tarifaço e que foi citado diretamente por Donald Trump na sua carta, citou esse julgamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta por uma tentativa de golpe de Estado. Mas qual deve ser o futuro de Jair Bolsonaro? O que deve acontecer hoje? Por que tem tanta gente aqui na porta do condomínio do ex-presidente? Porque hoje Moraes pode tomar 3 caminhos diferentes com relação ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um deles é encaminhar esse pedido à PGR. Que pedido? Um provável pedido de prisão, uma análise sobre o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, sobre esse assunto, eu conversei com alguns juristas ao longo do dia ontem e essa foi a principal hipótese apontada para mim pelo jurista Marlon Reis, ele que é o autor da ficha limpa e comentou a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu creio que ele deve remeter o caso para um novo parecer pela Procuradoria-Geral da República. Pelo menos ele tem feito isso até agora. Ele não toma decisões antes de ouvir o Procurador-Geral da República, mas ele eventualmente pode fazê-lo. Em se tratando de medida de prisão, ele não é obrigado a ouvir. Bom, esse, portanto, que a gente ouviu, o jurista Marlon Reis, ele, como eu disse, é um dos autores da lei da ficha limpa. Eu também conversei com o Eduardo Maurício, ele que é criminalista, e ele vai num ponto um pouco mais direto, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele pode analisar essas justificativas e decidir se mantém ou se mantém as medidas já aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou aplica novas sanções. E é sobre esse ponto que o Eduardo Maurício, criminalista, fala comigo. Vamos ouvir. Aí, sobre a perspectiva do julgador, o ato de exibir a tornozeleira eletrônica e se pronunciar à imprensa não representa um mero descumprimento técnico, e sim é a confirmação e continuação, né, da mesmíssima conduta que as cautelares visam coibir, que seria o uso de capital político interno e mobilização da opinião pública como ferramenta de pressão, desgaste público e incitação popular, o que reforça, na visão do ministro, a necessidade e a legitimidade das medidas e a severidade na resposta ao seu descumprimento.
Bom, e falando em severidade, a resposta, como disse o criminalista Eduardo Maurício, a maior, que pode ser aplicado aí de maior punição ao ex-presidente seria justamente uma prisão preventiva, né? Caso o ministro Alexandre de Moraes considere que houve alguma violação dessas medidas. Mas sobre esse ponto em específico, eu conversei com a Maíra Fernandes, ela que é professora de Direito da FGV Rio, e ela descartou essa possibilidade. Vamos ouvir. Se Alexandre de Moraes quisesse prender, já teria mandado prender Bolsonaro. Na verdade, por muito menos do que isso. Porque o fundamento que ele utiliza, um dos fundamentos que ele utiliza para a decretação das medidas cautelares é o risco de fuga. E esse fundamento já ensejou muita prisão preventiva por aí, assim. E nesta compreensão de que Bolsonaro teria risco de fugir e de que, se condenado fosse uma pena privativa de liberdade, né, não cumpriria a pena no Brasil, poderia ensejar a decretação de uma prisão preventiva. Então, se ele decretou medidas cautelares e se ele agora deu a oportunidade da defesa se manifestar, é muito provável que ele aceite essa justificativa. Bom, é isso. Se o Moraes vai aceitar ou não a justificativa, a gente ainda não sabe, mas é esperado que essa decisão saia já nas próximas horas. E, por enquanto, o que a gente pode dizer é que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue em sua residência aqui no Jardim Botânico, em Brasília. Não houve nenhuma visita da Polícia Federal, nem de outras autoridades. E a gente segue, claro, monitorando esse caso e atualizando ao longo da nossa programação ao longo do dia. Neste momento aqui em Brasília, quem está acompanhando a nossa live pode ver céu claro, já o céu já começa a brilhar por aqui. Temperatura na casa dos 16 graus.